Paz e luz seja sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém. Muita paz, muita graça seja sobre você. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos falar um pouquinho sobre Jacó. Jacó, que depois virou Israel, e dele herdou o nome da nação Israel, né, israelita. Então vamos lá. Gênesis capítulo 25, versículo 19, diz o seguinte: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque de 40 anos, quando tomou por sua esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Aram, ou seja, casou com uma parentela, né? E irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, a sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Olha só. Desde o começo da vida de Jacó foi luta. Você vai ver que Jacó era um lutador e um vencedor. Você vai ver que coisa interessante. Olha só. E os filhos lutavam no ventre dela. A briga danada. Era a porrada, né, que o bucho dela balançava para um lado para outro, né? Ou seja, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse o Senhor, né, assim: respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Ou seja, haverá uma bifurcação, né? Se dividirão dois povos. Um povo será mais forte que outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Aí foi o princípio da vida do nosso querido Jacó. Desde o ventre, Jacó e seu irmão já se degradeavam para obter a bênção de Deus. Uma briga. Isso mostrando também que existe um lado inconsciente, já que bebê não sabe de nada. Ele não sabia, peraí, eu sou uma nação, tu é outra, vem cá, vamos lá brigar. Não. Há uma questão também no inconsciente. Nem tudo nesta vida depende da nossa consciência, das nossas brilhantes ideias, das nossas, né, maquinações. Existem milhares de coisas que não dependem exclusivamente de nós, né? Jacó nos traz muitos exemplos através da sua vida, né? A vida de Jacó é um exemplo para você e para mim. Jacó foi um homem lutador desde o início. Na barriga da sua mãe já lutava. Você tem que lutar por sua felicidade. Esse mundo não dá nada de graça para ninguém, não. Não espere misericórdiazinha de ninguém, que esse mundo é seco. Se acorde. Ah, porque fulano vai ter pena de mim. Não espere pena de ninguém, meu amigo. Quem espera muito dos outros, muito é decepcionado. Cada um está preocupado com sua própria vida. Alguém pode até te ajudar, te dar a mão uma vez, duas. Na terceira já vai chiando, né? Acreditamos em corações bons, mas o ser humano é limitado. Também você não vai se enganchar em ninguém e usar uma muleta. Você tem que ser um lutador. O que é que você quer da vida? Era isso que percebemos em Jacó. Jacó sabia o que queria, e ele lutou pelo que ele queria. Jacó foi o segundo, né? Esaú saiu primeiro da mãe, depois ele saiu segurando o pé do seu irmão. Ele era o preferido de sua mamãe, ou seja, a mãe de Jacó preferia ele e dava instrução a ele, e ele a ouvia. Já Esaú não, Esaú era danado. Esaú casou logo com duas mulheres de povos que sua mãe odiava, né? Os heteus, ou seja, ele começou logo desagradando. É claro que ninguém agrada a todo mundo, mas devemos dar motivos para que os outros gostem de nós. Não é assim não, você tem que gostar de mim, meu irmão. Olha, você tem que me amar, meu irmão. Não é desse jeito não. Você tem que dar um motivo para alguém gostar de você e dizer: rapaz, aquele cabo é legal. Jacó valorizava a bênção e Esaú
não estava nem aí. Você sabe qual é o primeiro passo para um homem perder a bênção de Deus? É não valorizar. Quantas pessoas perderam famílias, casas e tudo que tinha porque não valorizaram a bênção de Deus? Se você tiver um fusquinha, valorize. Valorize seus filhos, sua mulher. E o que é valorizar? Valorizar é você dar atenção. É você saber dar o valor devido. Não é dar valor além, mas dar o valor devido, né? E Jacó sabia dar valor à bênção de Deus. Jacó queria a bênção de Deus e pronto. E a sua mãe o ajudava, né? Ele tinha um propósito. E quando seu irmão Brutamontes, Brucutu, chegou com fome em casa, e ele totalmente desprovido de senso de qualidade, de valorização, é isso que acontece com muita gente. São desprovidos de senso de qualidade, de senso de valorização, vivem pintando e bordando, depois perde a família e diz que foi o diabo. E Jacó sabia valorizar. Então Jacó fez o guisado, sabia que seu irmão era bruto. Ele vivia pelo hoje. É claro que nós não devemos ser habitantes do futuro, viver pelo amanhã, mas também não podemos viver só no hoje. Só agora, sem ter a noção do que vem aí, do que nós podemos conseguir. E tem um equilíbrio entre o passado, o presente e o futuro. E o irmão de Jacó olhou assim e disse: dai-me desta comida, eu estou morrendo de fome, eu quero essa comida. Aí Jacó disse: eu dou. Agora, se você me der também a sua primogenitude. Até era a mesma coisa que trocar, né, um cargo de presidente da república por um prato de comida. Aquele homem realmente não tinha qualidade de ser o primogênito, porque ele era um estúpido. Ele vendeu a bênção. Jacó não roubou a bênção de Deus. Tem gente que pensa que Jacó foi aquele trombiqueiro, e por isso não existe alguns irmãos trombiqueiro baseando-se em Jacó. Nada disso. Jacó disse: tu vende, eu vendo, eu também eu compro. E comprou a bênção. E Deus aprovou essa bênção. Porque o que é uma compra e o que é uma venda? É um acordo, é uma aliança. Então houve a aliança. Jacó deu o prato para ele e ele comeu, mas Jacó sabia que agora a bênção era dele, né? E houve um plano, quando o pai de Jacó, Isaac, ficou velho, ele ficou cego, né? Mostrando que crente também fica doente. E servos de Deus também ficam doentes, né? E ele ficou cego. E chegou a hora de o pai abençoar o filho antes de morrer, que era justamente o que os pais faziam na época. E o que deve ser feito hoje? Você tem que abençoar seus filhos, para que seus filhos sejam bem-sucedidos. Se você for amaldiçoar, você está trazendo um azar sobre o seu filho. Está dando autoridade ao mundo espiritual de agir contra aquele homem, aquela pessoa. E Jacó se vestiu de peles para enganar o seu pai e para obter o que era dele. E realmente obteve. E quando ele obteve, o pai se levantou, botou a mão na cabeça dele e o abençoou. Olha só, eles brigaram por coisas simples. Eu sei que o primogênito na época ganhava 3 vezes mais do que o seu irmão que não era, os seus irmãos que não eram primogênitos. Mas eles não brigaram por isso. Eles brigaram por uma bênção espiritual. Jacó brigou por uma bênção espiritual, a tal ponto que quando ele recebeu, a mãe chegou para ele: dá no pé, meu filho, vai embora, foge, porque teu irmão é bruto e vai tentar te matar. Ou seja, não era por nada em dinheiro, era pela bênção espiritual. Existem coisas que valem mais do que dinheiro. Uma bênção vale mais do que dinheiro. Quando você abençoa uma pessoa, você está tornando o futuro dessa pessoa bem-sucedido em tudo. Vai soprar o vento a favor desta pessoa e não contra a esta pessoa. Então, Jacó deu no pé: vamos embora e vá lá para a família do meu pai. A mãe disse. E então o filho obedeceu. É sempre bom a gente ser um filho obediente. E é sempre bom a gente ser um pai e uma mãe que saiba abençoar e encaminhar os seus filhos
para a bênção dos céus. Você está encaminhando seus filhos para a bênção, ou você está jogando ele todos os dias para as maldições? E Jacó fugiu. Agora vamos continuar e vamos ver